o professor de bovinocultura de corte, coordenador do curso de zootecnia da Universidade Federal de Jataí, Vinícius Araújo Nascimento, que também é doutor em zootecnia e ali lida com essa área de reprodução animal. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de poder discutir com vocês esse assunto. Professor, para a gente iniciar, é comum ter casos assim? Ludmila, antigamente o povo tinha a crença de que uma vaca de parto gemelar, quando ocorria, causava prejuízo para a fazenda e era alguma coisa má que poderia estar a acontecer. Tinha esse conhecimento entre os produtores. Aí agora, depois que está começando a aumentar, melhorar a nutrição dos rebanhos, aumenta os partos gemelares. Agora, caso como esse, que ela pariu 6 bezerros, né? É muito raro acontecer. Mas pode acontecer, como é o caso dela, né? Teve, 3 anos atrás, teve outro caso que aconteceu em Goianápolis, aqui em Goiás, de uma que produziu 5 bezerros, e esses que escaparam. Então, são casos assim que a ciência vê as possibilidades como acontecem. E quais que seriam ali as possíveis causas disso acontecer? A gente pode elencar alguns fatores? Sim, os principais, são 3 fatores principais. Genética, o animal pode estar propenso, por alguma modificação, a ser plurípara, que ela produz mais de um bezerro por parto. Então, há casos muito raros disso. Como aí tem, por exemplo, a porca, que produz muitos bezerros por parto, a cachorra, né, que é diferente. Agora, na bovinocultura, isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer também em alguns casos. Então, tirando a genética, depois o fator nutricional. Os alimentos que estão muito bem alimentados, principalmente com energia, tem uma alimentação energética alta, no período que ela está prestes a fertilizar, pode acontecer de melhorar a viabilidade dos oócitos, ela ter mais de um folículo ovulando, 1, 2 ou até 3, e ocorrer esses partos. Então, alimentação. E o outro motivo é a indução hormonal. As estratégias hormonais utilizadas, como, por exemplo, em protocolo de IETF, quando utiliza o hormônio gonadotropina corianquepina no final do ciclo, e ainda não teve a fase de seleção folicular, e vários folículos podem desenvolver e ter uma pequena superovulação nessa fase. Então, tem esses 3 fatores. Aí, tem que ver o caso, estudar o caso com o produtor sobre isso, para ver algum que ele pode ter utilizado, o que pode ter acontecido na fazenda quando essa vaca ficou gestante. Outro fator que pode ter é quando o animal foi inseminado ou coberto, na fertilização, se liberou um oócio, ele foi fertilizado. Esse próprio oócio, ele pode, na fase de totipotência dele, ele pode se dividir, uma célula se divide ao acaso. Aí vão dar os gêmeos univitelinos, bezerros univitelinos no caso, né? Que vão ser dos mesmos sexo e iguais. Até é interessante saber se dos que morreram, se tinham bezerros iguaizinhos e do mesmo sexo, que pode ocorrer. Então, tem esses 4 fatores que podem esclarecer esse acontecimento. E como que o produtor ele pode identificar? Isso é pelo monitoramento ali, acompanhar esse dia a dia do animal, ver o que está diferente nele, como o próprio produtor relatou ali, percebeu que a vaca estava um pouco diferente também, e esse monitoramento auxilia a evitar esses casos? O monitoramento de uma vaca no pré-parto tem que ser constante, né? O que poderia ter sido feito, mas as fazendas quase utilizam pouco, assim, é fazer o acompanhamento ultrassonográfico da vaca. Se tivesse sido feito lá no início, aí eu conseguiria saber, né? Mas o problema é que pela rotina das fazendas não é feito assim para saber essa questão, porque é muito raro acontecer isso. Aí agora, como ela estava no pré-parto, se ela tivesse com a barriga enorme, como ele mesmo falou, e ele começou a ver as diferenças, aí tem que fazer o acompanhamento com o médico veterinário para ver qualquer problema que pode acontecer nessa fase. E de certa maneira,
ele fez de maneira correta. Ele viu que a vaca estava com problema, retirou um, verificou, retirou outro, foi retirando. São os casos que podem acontecer. Professora, a gente tem alguns casos, até um que aconteceu aqui em Jataí, mesmo no Sudeste Goiano, de uma vaca que pariu 2 bezerros. Essa questão de 2 bezerros, essa quantidade, pode ser também um prejuízo para o produtor rural ou não? Isso é vantajoso? Olha, por um lado, aí tem as duas fases. Por um lado, é muito vantajoso, porque aumentou um bezerro. Só que o problema vai ser a cria desse animal. Se o proprietário tem condições, se a mãe tem leite para os dois e tem condições de criar, é muito bom. Agora, o problema que tem é assim, que quando cria 2 e não tem a quantidade de leite, um pode dar prejuízo. E se for agora, se for gado de leite, que o bezerro é criado separado da mãe, aí não faz efeito. Aí é bom, é lucrativo porque aumenta. É muito interessante essa questão, Nutrila, porque há estudos, por exemplo, que a gente fazer a divisão dos embriões na fase de totipotência, fazer em laboratório, no microscópio, para fazer um gêmeo, um igualzinho do outro. Então, tem estudos sobre isso, desde o 2000 e pouco, teve estudos e ainda tem sobre essa questão de fazer a divisão binária, que é a divisão dos embriões para fazer 2 gêmeos iguais e fazer as inovulações de novo em receptora para nascer rebanhos iguais, para explorar a genética. Aí é um efeito muito positivo. Uma vaca de alto valor genético, que você pode obter 2 filhos iguais ou mais do mesmo embrião, muito importante. Isso resume como se fosse a clonagem. Quando é feita a divisão do embrião nessa fase de totipotência, que um é igualzinho ao outro. Aí para fazer isso aí nos fetos que foram mortos, para a gente saber, teria que fazer análise de DNA pelo DNA de teoria, se tinha irmão univitelino. Então, essa questão dos embriões também vai otimizar a produção, né? Esses estudos visam também a otimização da produção da pecuária. Visa otimizar a pecuária e a seleção genética, porque é uma ferramenta que você pode usar para multiplicar animais de alto valor genético iguais. Professor, eu quero agradecer a sua participação, as esclarações que o senhor trouxe para a gente e convidá-lo a participar mais vezes aqui no programa com outros assuntos também. Ludmila, eu que fico muito agradecido pela oportunidade que a Universidade Federal de Jataí tem e nós do curso de zootecnia em poder contribuir com a sociedade. Então, nós estamos de portas abertas a qualquer chamado de vocês, tá bem?